Faltando pouco mais de 30 dias para o início da propaganda eleitoral geral de candidatos a prefeito e vereador em todo o país, marcada para começar no dia 27 de setembro, o eleitor precisa saber o que é permitido e o que é proibido durante a campanha. É vedado o disparo de mensagens em massa por aplicativo, a propaganda por telemarketing, em outdoor, inclusive eletrônico, pagar por espaço eleitoral em muros, por exemplo, distribuição de brindes como bonés, camisetas, canetas, chaveiros ou cestas básicas, trios elétricos apenas se forem para sonorização de comício, e showmícios são proibidos. A propaganda irregular poderá ser punida com multas que variam de 5 a 25 mil reais. Com relação, por exemplo, às residências, dos cidadãos, o que acontece? Eles podem, os eleitores, eles podem utilizar a sua residência para promover, para propagar aquela sua preferência política, desde que respeitem certas regras. E uma delas, principal, é que os adesivos que geralmente são utilizados, eles devem observar uma dimensão de meio metro quadrado. E outra questão importante é que essa divulgação em residências, ela deve ser gratuita e espontânea. Ou seja, o candidato ele não pode pagar por aquele espaço, em propriedades privadas. A propaganda em rádio e TV está prevista para começar no dia 9 de outubro. As eleições nesse ano tiveram as datas alteradas por conta da pandemia do novo coronavírus e vão ser realizadas nos dias 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Para a campanha até as vésperas das eleições, são permitidos adesivos em veículos, cartazes e adesivos em residências, desde que seja de forma espontânea e gratuita, bandeiras e mesas em vias públicas, desde que não atrapalhe pedestres e o trânsito. Os comícios devem ser comunicados com antecedência de 24 horas. É permitido a presença de candidatos em igrejas, mas sem fazer discursos eleitorais. Candidatos podem distribuir material de campanha e fixar bandeiras em locais públicos. Outra proibição importante que a gente destaca, tem um destaque muito grande, é em relação às fake news. Hoje em dia, todos sabemos a importância das redes sociais. E as fake news estão nesse contexto de um fenômeno que é muito conhecido, que vem muito antes das fake news, que é o processo de desinformação das eleições. Esse processo de desinformação prejudica muitos candidatos. Então, a Justiça Eleitoral, preocupada com isso, ela vem combatendo as fake news, certo? E, com relação a elas, o responsável pela propagação, ele deve checar a informação antes de compartilhá-la. Por quê? Porque, além de prejudicar o candidato, ele prejudica também o processo eleitoral como um todo, certo? A legitimidade das eleições, certo? E quem não checa, ele pode incorrer tanto uma sanção, que significa multa, até pode incorrer em crime, que aí a consequência é bem mais séria.